Olá, sejam bem-vindos à aula de metodologia científica. E a aula de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a apresentação da sua pesquisa e a organização da sua defesa. Vamos pensar um pouquinho sobre essa organização. Como é que eu organizo o meu material? Como é que eu organizo as informações que eu consegui, que eu elaborei durante a realização da pesquisa para apresentar? A gente vai ter que pensar em duas questões aqui. Primeiro, nós estamos apresentando a um público, então a comunidade vem para ter acesso aos novos conhecimentos, aos conhecimentos produzidos pela academia, e você estará sendo avaliado também. Então terá uma banca avaliadora, com 2, 3 membros avaliando o seu trabalho. O objetivo deles é, primeiro, verificar se a pergunta que você fez e a resposta que você encontrou são coerentes e se a metodologia, se os métodos científicos selecionados e que foram utilizados para embasar o seu estudo realmente sustentam, realmente dão a segurança para confirmar a resposta que você apresenta. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é diferenciar o que é defesa e o que é uma apresentação de trabalho. Você deve estar acostumado, no decorrer da sua vida acadêmica, muitos momentos você apresentou um trabalho, fez um seminário ou já organizou alguma palestra. Todos esses eventos são muito diferentes em relação à defesa de uma monografia, à defesa de um artigo científico, à defesa de uma dissertação ou uma tese. Então, o que nós temos de diferente? Primeiro, quando você está fazendo uma palestra, você está fazendo uma aula, trazendo um conteúdo novo para os seus colegas, você até, de repente, privilegia alguns momentos de descontração, você pede a participação dos seus colegas, pede a participação da plateia, na sua fala. Então, pode perguntar, pode deixar que comentem alguma coisa. A defesa, ela é muito formal, ela não prevê essa participação, ela não prevê uma interação entre quem está aqui e quem está assistindo. Então, ela prima por algumas questões muito formais, inclusive o seu vocabulário, inclusive a forma como você vai portar na frente dos avaliadores e à frente de quem estiver lhe assistindo. Então, você vai organizar a sua defesa. Então, você já sabe que ela não é igual a uma apresentação de trabalho que você fez no decorrer da vida acadêmica. O primeiro passo, então, é selecionar os conteúdos. Se você vai apresentar o seu artigo científico, o conteúdo do artigo científico, ele já é um conteúdo mais restrito. É uma pesquisa completa, uma pesquisa na íntegra, mas a extensão dele foi menor. Então, provavelmente você consiga comentar sobre tudo aquilo ali que você apresentou no seu artigo, você consiga comentar na sua apresentação. Agora, se a sua apresentação é de uma monografia, de uma dissertação, de uma tese, é impossível você querer apresentar tudo aquilo que você estudou no seu momento de defesa. O tempo não é compatível. Então, você vai ter que conversar com o seu orientador para selecionar os principais conteúdos. Então, o que daquele trabalho escrito você apresentou que é o mais importante? Aquilo que realmente faz diferença para a banca, para quem está assistindo, compreender esse processo. Por que você precisa selecionar o conteúdo? Porque o tempo de apresentação não é compatível. Você geralmente vai ter 20 minutos. Dependendo da instituição, a gente vai ter aí um regulamento apresentando de 10 a 15, de 15 a 20 minutos para você apresentar o teu conteúdo. Então, isso geralmente para graduação e pós-graduação e especialização. Se a gente pensar para dissertações e teses, nós vamos ter aí em torno de 30 minutos. Então, o tempo padrão, vamos pensar que você tem de 15 a 20 minutos de apresentação. Então, para isso, você tem que ser muito objetivo. Você tem que saber exatamente quais são os principais focos que você precisa apresentar para que você mostre que você tem objetividade e segurança em relação àquilo que você produziu. Então, tendo essa questão do tempo, a gente começa a organizar a sua apresentação. Então, a primeira ideia é apresentar a sua problematização e a justificativa. Esse seria o seu começo. Você se apresenta o título do seu trabalho e já diz qual era a pergunta. Lembrem que problematização era a nossa pergunta. Era aquilo que nós tínhamos observado ao nosso redor, no nosso contexto, e que nos gerava alguma situação de curiosidade, então algo novo que eu queria saber, ou uma indignação, algo que já acontece de uma certa forma,
forma, mas que a gente imagina que tem uma forma melhor para apresentar, ou alguma outra coisa que se quer propor. Então, é a pergunta. Então, você inicia com a sua problematização. Quer dizer, o que dessa sua realidade te incomodou, te chamou a atenção e fez com que você se debruçasse para desenvolver essa pesquisa. E na sequência você já apresenta a sua justificativa, quer dizer, o porquê desse estudo, do que contribui a estudar esse assunto que você escolheu. Qual é a relevância, qual é a importância dele para a sociedade ou para o meio científico, no que ele vai acrescentar em relação à evolução da ciência. Então você apresenta essas duas ideias, a problematização e a justificativa, já no início. Você abre a sua apresentação fazendo essa introdução com esses conceitos. Na sequência, já vai ter conversado com o seu orientador, você vai apresentar os principais tópicos do referencial teórico. Então, você já conversou com ele que, de repente, o seu histórico não vai ser apresentado, alguns conceitos mais iniciais não precisam ser comentados, e você vai direto naqueles pontos, naqueles focos que realmente fazem com que quem está assistindo o seu trabalho, seja simplesmente uma audiência ou os avaliadores, realmente acompanhem o seu raciocínio para juntos chegarem à sua resposta. Então, o que nós vamos pensar aí? Pensar os principais tópicos, principais assuntos. De repente, você vai trazer uma citação, então, um conceito que você realmente precisa trazer o nome do autor para dizer, olha, é o autor tal que conceitua dessa forma, ou é a lei que traz essa prerrogativa. Então, você vai trazer aí nos próximos slides, nos próximos minutos da sua apresentação, quais são os principais aspectos teóricos que te ajudaram a chegar àquela resposta. Pense numa situação. Muita informação vai atrapalhar e não vai lhe ajudar. Se você começar a trazer muitos exemplos ou um contexto histórico muito longo, você vai perder o tempo de trazer aquilo que realmente te ajuda a compreender a sua resposta. Então, muita informação atrai, ele distrai a banca, distrai quem está te assistindo e atrapalha a sua apresentação. Não fique com medo de não dar conta de atingir o tempo mínimo da apresentação. Se garanta, estude e trabalhe com realmente aquilo que lhe importa, aquilo que é o assunto, o foco principal do seu trabalho. Depois disso, você já apresentou os principais aspectos teóricos, os principais autores, lei, algum outro material que foram importantes para você chegar nessa resposta, você começa a analisar os resultados. Então, é a hora que você vai relembrar os seus objetivos específicos, quais foram as etapas que você percorreu e retoma isso, apresenta isso para quem estiver assistindo o seu trabalho, para que ele acompanhe esse raciocínio, essa caminhada que você fez para que chegasse a sua resposta, a resposta à sua pergunta hoje. Então, você vai fazer aí uma análise e discussão de resultados. Se você fez uma pesquisa de campo, é a hora de apresentar as tabelas, os gráficos, e você vai colocar esses materiais realmente nos seus slides, por exemplo. É a melhor forma de se trabalhar com algum dado estatístico, com algum dado numérico, com tabelas, quadros ou gráficos, né? Caso você não tenha utilizado a pesquisa de campo como um recurso da sua pesquisa, você vai fazer essa análise dos seus objetivos com os autores ou com outros materiais, pesquisa documental que você realizou. Então, o teu trabalho não fica mais pobre, não fica em defasagem, porque ele não fez uma pesquisa de campo. Há trabalhos excelentes e conforme a área, são esses que prevalecem, a pesquisa com base apenas na literatura, com base em uma revisão bibliográfica. Então, se você não tem esse material, não vai ter dados estatísticos, você vai trabalhar e vai retomar os seus objetivos específicos junto com a teoria. Então, eu precisava desse conceito. Quais foram os conceitos que você analisou e qual deles melhor se adaptou? Você precisava fazer uma relação entre o autor e a lei. Como é que você fez essa junção? Você precisava analisar na prática, mas você não fez uma pesquisa de campo, você fez uma pesquisa documental. Você trabalhou apenas com outras pesquisas, com outros dados que estavam disponíveis, por exemplo, na internet. Você vai analisar isso junto com a teoria que você tem. Então, aí é um momento muito importante da sua apresentação. A hora que você começa a finalizar, quer dizer, eu começo a mostrar os resultados a que eu cheguei. Então, é a hora que você realmente precisa argumentar bastante, usar os autores para fundamentar a sua fala. E daí a gente começa as considerações finais, estamos acabando a nossa apresentação. Então, a gente vai apresentar a nossa resposta, aonde nós conseguimos chegar depois de ter lido vários autores, ter analisado leis, pesquisas documentais, diversas tabelas, estatísticas, todo aquele material que foi interessante, que você considerou útil para a construção da resposta, e você, então, traz para o público qual foi a resposta da sua pergunta.
Tá? Então, sempre de uma forma muito clara, muito objetiva, você não dá dúvida, não abre margem para um questionamento, você se posiciona. Esta é a resposta da pergunta que eu trabalhei. Essa é a finalização do trabalho que eu construí, da pesquisa que caminhou durante esses últimos meses e que a gente se debruçou e chegamos a esta resposta. Vamos cuidar com a expressão da conclusão. Vamos lembrar um pouquinho. A conclusão é para quando a gente realmente finaliza, esgota aquele assunto, quer dizer, eu não tenho outras respostas, outras variáveis em relação àquele tema. E as considerações finais a gente entende como um posicionamento seu, uma visão pessoal sua em relação àquele tema. Mas, de repente, um outro pesquisador pode analisar o mesmo fato, a mesma questão, mas com outras variáveis, sob um outro olhar, sob um outro ponto de vista e vai chegar a uma resposta diferente. Então, evite utilizar a palavra, a expressão conclusão. E sim, eu sugiro que vocês trabalhem com considerações finais. Então, ali vocês se posicionam realmente. Vamos lembrar que ela é uma defesa, então você está defendendo o seu trabalho, defendendo a sua pesquisa. Então, você defende realmente a esse posicionamento final que você chegou. Depois disso, você vai terminar com uma certa humildade, mostrando que, olha, realmente não tinha pretensão de esgotar esse assunto, esse tema é muito atual, muito pertinente e é interessante, eu sugiro que novos estudos sejam feitos em relação a esse tema, porque ainda tem muitas questões, muitos tópicos a serem estudados e aprofundados. É por aí que você finaliza o seu estudo, sempre mostrando essa questão da humildade, você mostrando como um pesquisador que tem noção de que você não esgotou, que você não finalizou aquela temática. E você ainda pode trazer alguma frase, algum pensamento relacionado ao tema que você trabalhou, aquilo que você pesquisou, para finalizar a sua apresentação, então, com essa reflexão. Então, ou um trecho de uma citação, ou uma própria, uma poesia, um poema em cima daquele tópico, ou alguma passagem, algum ditado popular, alguma coisa que tenha a ver e que faça com que as pessoas que estejam ali te acompanhando pensem realmente, se sintam motivadas a pensar, a refletir sobre aquilo que você pesquisou.